Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários e vamos falar sobre o resultado do Grupo Mateus. Agora que passou, né, a maior parte dos resultados, já tudo foi divulgado. Hoje era o último dia, ontem, né? Tô gravando ainda na terça-noite. Agora dá pra gente voltar com calma nas empresas que a gente estava acompanhando, ver o que tá acontecendo com tranquilidade, né? É claro que todo mundo quer olhar fresquinho, né? Nossa, eu arrumei e ficou pior. É assim mesmo. Todo mundo quer ver o resultado fresquinho, né? Acabou de ser divulgado e tal. Mas às vezes é bom ter um pouquinho de paciência e olhar com calma. Então, o Grupo Mateus, contextualizando, era uma empresa que, né, de IPO recente, varejista em geral, né? O foco deles são lojas de eletrodomésticos, supermercados e atacarejo, né? Acho péssimo esse nome. Cash and carry, chame como quiser, né? E, enfim, uma empresa com atuação regional muito forte, muito específica, né? No Maranhão, e agora no Maranhão e no Pará, e agora expandindo para Ceará e Piauí, né? O que nos chamava atenção no Grupo Mateus até então? Crescimento. Crescimento rápido, rentável, com relativo baixo capex, né? 2020 foi um ano lindo. Mas agora em 21 ficou claro que 2020 foi um ano atípico para esse tipo de empresa, né? Porque os supermercados, principalmente atacarejo e tal, tiveram um ano muito forte por auxílio emergencial, por o pessoal ficar mais em casa, enfim, os motivos acabam não importando. O importante é que foi muito, muito forte. E agora a gente tá vendo que um Grupo Mateus normalizado, né, não é aquela loucura de crescimento com expansão de rentabilidade e SSS absurdo, mas ainda assim é um bom crescimento. Eu falei das lojas Quero numa live aí, acho que semana passada, que lembra, é bem comparável os dois, por serem regionais, de varejo, embora o mix seja um pouco distinto, né? Lojas Quero mais ancorada no materiais de construção, enquanto que o Grupo Mateus, né, tem ali as lojas de eletro e hoje a principal força econômica são os atacarejos. E ambas tiveram um comportamento semelhante, elas diminuíram um pouco aquele ritmo absurdo, o SSS baixou bem, mas tá bom ainda, porque a base do ano passado ela foi muito alta. Já tô dando spoiler, né, antes de começar a apresentação. Mas a base de 2020 foi muito forte, então mesmo que tá crescendo um pouquinho aí, 2, 3, 4, cara, tá bom, né? É em cima de uma base violenta. Ruim já veio tipo o Magazine Luiza, né? Que perdeu um SSS importante nas lojas físicas. Não, aqui continua bom, só claro, não ia ser aquele trator de crescimento que a gente viu. Então, em relação à receita, vamos começar os destaques. Receita, 26% de crescimento sobre uma base forte, muito bom. Né? Receita bruta é 4,9 bi. Embora geralmente a gente mostre receita líquida, né? Mas enfim, recorde. O ritmo de expansão de novas lojas segue inalterado, salvo engano, né? Foi o mesmo ritmo do trimestre anterior, 45 lojas nos últimos 12 meses, né? O grupo está expandindo. Tá aí, né? Crescimento de 30% daqui para cá, né? Daqui para cá. Muito bom, né? Aos poucos abrindo, às vezes abre mais, às vezes abre menos, mas uma expansão contínua das lojas. Excelente. Esse é o ponto principal dessas empresas, né? Estão crescendo bastante, novas lojas interessantes, rentáveis, né? Sem comprometer muito dinheiro, embora gaste capex. A gente já vai ver isso. No formato, aquilo que eu falei na introduçãozinha. Então tem as lojas de eletro, que são a maioria no número de lojas, mas as de atacarejo elas têm uma receita maior, né? Enfim, tem um volume muito maior de vendas. É por isso que ele acaba que a âncora principal do Grupo Mateus são essas lojas. E mais o varejo, que aqui no caso é supermercado normal, hipermercado, mercado de bairro, enfim, vai depender de onde eles estiverem do formato, tá? Claro, aqui no faturamento tá do lado, né? Não precisava ter explicado. Atacarejo é disparado, né? O maior faturamento. Embora tenha uma margem mais apertada, provavelmente, mas é 50% da receita. Então é o ponto, né, principal do grupo. E até interessante, estava lendo o release, a estratégia deles, né? Eles expandem para novas regiões, primeiro com o atacarejo para ancorar a presença, depois vão complementando com as outras lojas e tal. Essa venda externa, durante um tempo eu demorei para entender
mas é uma operação de atacado normal, né? Vender para outros negócios. E essa é a primeira que eles começam, né? Eles querem expandir para uma determinada área, eles começam a vender lá para os comerciantes, uma venda de atacado, para entender o que o pessoal compra, como é que é, para depois eles chegarem lá. Faz bastante sentido, né? Essa estratégia. Então, olhando aqui o crescimento, enfim, de receita bruta ainda, né? A gente viu aquele número lá, trimestre em relação a 2020, né? 24%. E o que é importante, né? Mesmo as lojas ainda foi positivo. Você fala, mas foi 2%, né? No ano tá 5%. Mas tá bom, só foi uma base. O salto de 19 para 20 foi muito grande. No release tem as comparações em relação a 2019. E sim, o salto foi muito grande de 19 para 20. Então só de estar mantendo já seria bom, né? Ainda tá crescendo um pouquinho. Então, ok, não é aquele ritmo de crescimento insano, né? Crescendo, ganhando rentabilidade, aquilo ali é raríssimo de ver, né? A gente viu que basicamente só a Pet sustentou. Pet, Soma, né? Tem algumas empresas aí tirando coelho da cartola. Mas tá bom, ainda tá muito bom. Aqui a gente vê o crescimento separado aí por mix, né? Por tipo de loja, o atacarejo, né? Cresce bastante. O que mais cresceu foi o varejo aí, caminho, né? Mas, enfim, né? Todos bons aqui, sem estresse. O que é isso aqui? Nem consigo ler direito. Eletro, isso aqui é um tipo de mercado, atacarejo. Enfim, não consegui ler o que é esse, que foi o que cresceu menos. Mas no geral, assim, bem distribuído o crescimento, né? Faz parte. Bom, vamos lá. Agora, formato a formato deve ser venda externa, né? Aquele. É o loginho do Grupo Mateus só, né? É só o logo do Grupo Mateus. Deve ser venda externa. Que aí não cresceu muito, mas também não é o principal, né? Não é a ideia. Aqui a gente vê... exatamente, né? Aqui a gente vê que não cresceu bastante. Cresceu aqueles 3%. Enfim, por segmento. Vamos começar pelo mais importante, atacarejo, né? Então, o resultado do trimestre, 23% a mais, né? O same store sales de -1%. Esse foi o único que surpreendeu meio negativamente, né? Porque a gente tem visto nas outras empresas de atacarejo, Açaí, as lojas do Atacadão no Carrefour, um resultado bom ainda esse ano. Então esse foi o primeiro que surpreendeu meio negativamente. Tava vendo no release, né? Eles explicaram que teve a abertura de umas lojas, abriram lojas em cidades que eles já tinham operação, né? Então algo mais lento, né? Roubou um pouco de venda, né? Daquelas lojas que já existiam. Assim, de novo, não tá ruim, tá? Porque quando você compara com 2019, não tem aqui, daria um crescimento muito forte ainda, tá? Mas como as outras empresas estão entregando um crescimento grande, né? Enfim, poderia se esperar um pouco mais. No acumulado do ano, né? Tá um SS pelo menos positivo e crescimento de 31%, né? Os primeiros trimestres lá foram melhores. Embora o segundo tri do Grupo Mateus a gente já começasse a ver essa tendência que não ia crescer daquele jeito mais, né? Mas enfim. Seguinte, vamos ver o Eletro aí que tem bastante... Na verdade, o varejo tem uma receita maior ainda, né? Mesmo o Eletro tendo muita loja, né? Os resultados são um pouco menores em termos de receita. Estão vendo o varejo veio bom, né? 4% de crescimento, SSS tá bom, porque a base é muito forte, no ano é 6%, 40% de crescimento, né? Trimestre diretamente, quanto aqui? 40% no ano, varejo, não tenho o que falar, né? Que são supermercados, maiores, menores, enfim. E o Eletro, eu destaco assim, né? A gente viu que o Magazine Luiza sofreu e tal. Então esse SSS caindo 11 tá até bom, pra falar a verdade, viu? Porque no Magazine Luiza a gente viu caindo 16, não foi? Uma coisa assim. A receita ainda cresceu. Tá bom, né? Dado que o mercado não tá fácil, eu não achei ruim, não. Achei até bem decente. Acaba que a receita é bem menor que os outros segmentos, né? Então, foi até que ok, até que bom, né? Destaque pro varejo, é o que tá vindo melhor, para ser bem sincero. Supermercados. E curioso, né? Meio contramão. Se você pegar lá um Carrefour, ou mesmo Pão de Açúcar e Açaí, né? Os supermercados estão com mais dificuldade e os atacarejos estão indo melhor. Aqui, né, é difícil dizer que foi o contrário, né? Porque, de novo, isso aqui cresceu muito ano passado, então a base era muito forte. Mas interessante.
E venda externa, ok, lá cresceu um 10%, tá bom. Isso aqui não é onde a empresa vai gerar valor, né? Só agrega ali para a operação. Bom, vamos ver mais números. O desempenho financeiro aqui, uma DREzinha desenhada. Então, o lucro, a receita cresce 26, lucro bruto 24, perdeu um pouquinho de margem, nada demais. Ainda mais com a pressão. As despesas cresceram mais, tá? Cresceram 31%. Então, assim, você olharia e no final, né, resulta num EBITDA de 8 com margem menor. Né? Não parece muito bom, mas assim, pessoal, empresas que estão nesse ritmo de expansão acelerado, dificilmente você consegue ganhar alavancagem. Por isso que chamava tanta atenção ano passado. Porque aquilo ali era inacreditável, você crescendo, acelerando e ainda assim diluindo, né? Porque é normal você ter esse aumento de custos. Né? O pessoal explicou lá no release que agora eles têm um time para comandar Nordeste, né? Que eles vão expandir para outros estados do Nordeste, Pernambuco, Bahia, que eles comentaram. Então já estruturaram a operação, aumentou os gastos. É absolutamente normal isso aqui, tá? Tem um aumento de despesas maior do que aqui em cima. Porque não é barato crescer, né? Como vocês podem imaginar. Enfim, vem junto um monte de custo. E assim, as lojas ainda vão precisar maturar, né? Você vai ter os ganhos de adensamento de rota aí com o tempo. Então é normal que os custos entrem de cara e o resultado vai vindo aos poucos, tá? Então assim, não é ruim isso aqui, de novo, reforçando, tá? Tá mais normal, tá mais vida real. O lucro no final das contas caiu um pouquinho, né? Teve lá questão financeira e tal. Assim, bem tranquilo, tá? Não foi ruim o resultado deles. Mas deu pra ver que não era aquela empresa de crescimento. Eu vou parar de repetir isso, né? Já repeti várias vezes. O acumulado do ano tá até que bom ainda, tá positivo o crescimento. Essa base foi muito forte, né? Da meados do ano passado. Né? Então tá ok, eu achei bom o resultado. Se ela continuar expandindo a receita nesse nível aqui, tem problema ir perdendo um pouquinho de margem, porque ela vai crescer a base demais, né? E depois eles dão um jeito lá, otimizam e aí entra resultado de uma vez, né? Capex, olha só a evolução de Capex, né? Importante. Estão metendo o pé no acelerador, né? 90% a mais de Capex no ano, mais de 100%. Ou seja, era uma empresa com ritmo acelerado de crescimento e, pelo visto, os caras estão botando mais grana na jogada, comprando, porque o principal aumento de Capex de 2020 para cá foi em terrenos, amarelinho aqui. Então, isso reflete crescimento futuro, né? Novas lojas no futuro, infraestrutura, né? Manutenção, tal. Então, tem a parte Capex físico mesmo, né? Abrir loja, terreno, e mais alguma coisa aí de infraestrutura, de centro de distribuição e tal. Então, você vê que a empresa, e nos 9 meses aqui foi 130. Então, agora que os caras saíram comprando terreno para continuar a sustentar esse plano de expansão. Deve ter a ver com a expansão geográfica, inclusive, né? Deles criarem uma divisão Nordeste, além dos estados do Norte, planos de crescimento mais acelerado ainda. Então podemos ver, talvez no futuro, né, números de crescimento lá no top line ainda mais expressivos, porque a empresa tá, né, loucura querendo crescer. A caixa dela super tranquilo. O que a gente comentou nos vídeos anteriores? Ela fez IPO, ela ficou com dinheiro em caixa, 500 milhões positivo, né? Isso aqui é dívida negativa, logo caixa positivo. E esse crescimento, esse CAPEX aqui, né, não sai do bolso da própria empresa, né? Ela tem que tomar dívida, senão não consegue crescer nesse ritmo. Então é normal, ela tá consumindo um pouco de caixa para investir, mas ainda tá bem tranquilo, tá? 0,38 vezes EBITDA é muito sossegado. Até uma vez é muito sossegado, até duas, não precisa se preocupar. Começou a subir de duas, a gente começa a olhar. Então tem muito chão que ela consegue crescer, né, sem comprometer tanto o CAPEX. Esse é um dos pontos chaves do Grupo Mateus, né? Os caras estavam crescendo muito rápido, sem comprometer muito investimento, muito CAPEX, e com rentabilidade muito boa, né? A rentabilidade deu uma acomodada, mas ainda é ok. Mas o CAPEX continua, né? Tá lá, abriu loja, enfim, né? Gastou o dinheiro em caixa e tá com quase nada de dívida. Tem 2, 3 anos de crescimento dela aí, tranquilo, sem comprometer. E com o tempo, o EBITDA começa a subir também, né?
E aí, enfim, você pode tomar mais dívida que teu EBITDA suporta. Então, nesse ponto de caixa, sim, é excelente. E, né, pensando mais além, muitos dos cases de crescimento de varejo do passado, de sucesso, Raia, Renner, era mais ou menos isso, né? Eu falei hoje na live, hoje eu tô gravando na terça ainda, que o ponto-chave da Renner no passado era crescimento, abrir novas lojas com pouco capex. Era esse o grande lance da Renner, né? Não tinha uma marca diferenciada, um produto desejado, mas ela tinha uma boa execução de varejo, crescia muito, abria muita loja, né? Entregava um bom resultado. E eles seguem mais ou menos o mesmo caminho, né? É um consumo de caixa aí bem tranquilo pro tanto que eles estão crescendo. Que mais? Update do negócio. Ah, eles vão falar das iniciativas, né? Tem a parte digital, aplicativo, que é legal, né? Embora o público deles, né, não seja um público tão digital, eles mesmos comentaram no release. Mas, enfim, é o caminho, tá crescendo, segue a tendência, né? Varejo você não tem que, às vezes, inventar muito, né? Segue a tendência, digitalização, vai que vai. Tal, produtos, vendas de produtos de mercado com entrega em lojas. Ah, é verdade, eu vi no release bem legal. O que acontece? Em muitas cidades eles só tem a loja eletro. Porque lembra da estratégia da empresa? Eles ancoram nas de atacado, né? O atacarejo lá. Termo péssimo. Nas cidades maiores, né? E aí, assim, de uma cidade para outra, tem uma cidadezinha menor aqui. Aí eles colocam uma lojinha de eletro, tá? No meio do caminho. Porque, né? Eles têm muito essa questão logística da rota de distribuição. Então eles vão adensando as rotas, né? Nessa cidade pequena aqui, não cabia uma loja de atacarejo, são lojas grandes de faturamento. Você abre uma de eletro, abre uma de varejo menor e assim você vai adensando a rota, né? Então tem muitas cidades deles que só tem, por exemplo, loja de eletro. Eletro vende geladeira, fogão, cadeira. Aí o que os caras estão fazendo agora? É um omnichannel, eles não chamam de omnichannel, mas é. Falar, você quer comprar coisa de mercado? Né? Você quer comprar arroz, feijão. Você compra pelo aplicativo e vai retirar na loja eletro. Cara, isso é bem legal. Isso é bem legal mesmo. Você vê que a empresa ela rompeu essas barreiras do formato de loja, né? E isso aí eu acho que tem um potencial interessante, de verdade. É um omnichannel bem ousado, né? Então aí você faz as compras de supermercado e vai buscar na loja de geladeira. Interessante, né? Achei bem, bem interessante. Enfim, aí eles depois oferecem uma entrega direto na casa, né? Vira um entrepostozinho. Bem legal. Curti essa modernidade deles, assim. Mostra que os caras estão antenados, né, no que tá acontecendo de interessante. Expansão, esse ponto aqui é legal, né? Aquilo que eu falei. Tem todo a cara que os caras vão, né, acelerar ainda mais o ritmo. Por enquanto eu não vi ainda, pode ter falado no call, né? Eu não tive tempo de assistir. Que eles estariam aí com um guidance mais ousado, mas eles estão se preparando para isso, né? Novos centros de distribuição em locais que eles já estão, né? No Pará e tal, as lojas. São centros de distribuição nos novos mercados, na Bahia, em Pernambuco, né? No Piauí eles estão entrando agora, né? E já botando bastante loja. Cadê? O centro, né? Centro CD é centro de distribuição, que é o coração logístico de uma operação. Em Feira de Santana, que já vai começar agora, né? Novembro de 2021. Outro em Cabo de São Agostinho, no Pernambuco. E os caras não tem nenhuma loja ainda nesses locais. Ou seja, né? Tá com cara que eles vão acelerar ainda mais o crescimento aí no futuro. Tá? Então as lojas aí, né? Teixeira de Freitas, na Bahia. Teixeira de Freitas é bem no sul da Bahia, né? Se eu não estou enganado. Né? Então a abertura aí já para o primeiro trimestre de 2020. Eu falei já porque, né, tá bem no início a obra, enfim. E Juazeiro na Bahia, Petrolina em Pernambuco. Tem cara que vai vir aí um ritmo de crescimento grande. Óbvio, né? É um ponto para monitorar, porque pode tanto dar muito certo quanto a empresa começar, né, a dar um passo maior que as pernas. Mas, né, dado todo o histórico deles, tudo que eles entregaram até o momento, né, tem que dar um votinho de confiança, né? Até o momento eles tocaram muito bem. Então não tem por que não achar que não vai ser.
Então é isso, né? Expansão Nordeste. Talvez seja a próxima mudança de patamar da empresa. Porque, lembra, hoje eles são só Maranhão, Pará e mal é mal Piauí e Ceará. Mal começou, né? O Ceará tem 2 lojas, o Piauí tá começando. E, enfim, Nordeste é Nordeste. A gente viu Bahia, viu Pernambuco. Onde é? Juazeiro e Teixeira de Freitas, né? 2 na Bahia, 1 em Pernambuco, mais Maceió, mais Aracaju. Ou seja, né? O potencial tá ali, com certeza. E já estruturaram, né? Um time, já estão fazendo apresentação com o fornecedor. Ou seja, né? Tem toda a cara que os caras vêm com tudo. E aí a gente, como acionista, tem que acompanhar, né? Porque pode tanto ser fantástico levar a empresa de patamar, como, né, ser um passo maior que as pernas, começar a endividar muito, as novas lojas não serem muito rentáveis. Mas, assim, não é nada do que tem acontecido, né? Tem acontecido justamente o contrário. Crescimento aí muito sólido, né? Mantendo rentabilidade, por mais que agora tá apertando um pouco, mantendo same store sales, né? Tem tudo para ser de sucesso, tá? Tudo mesmo. Ok, pessoal, então essa foi o Grupo Mateus. Eu gostei do resultado. Opa, deixa eu botar na tela com o login. Isso. Gostei do resultado. Não veio aquele coisa fantástica do ano passado, né? Poucas empresas continuam crescendo e mantendo, né, SSS ridículos e expandindo margem, né? Agora dá para contar numa mão as que estão conseguindo. Mas continua bom, a base do ano passado era muito forte, né? Hoje a gente sabe que os mercados tiveram aí um impulso excepcional no período. E, enfim, esses planos de crescimento são interessantes. Se ela conseguir, né, continuar crescendo com o CAPEX ali sob controle, né, não estourando a dívida e o resultado entrando, pessoal, tem tudo para dar muito certo e a empresa, assim, né, mudar de patamar. Tem mesmo, é um potencial. Aguardaremos aí os próximos capítulos. Ok, pessoal? Então esse foi o resultado do Grupo Mateus. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!